Amém. Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 3. Êxodos 3. Queria que você prestasse atenção na leitura. Nós vamos começar a partir do versículo de número 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do erezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, jóias de prata e jóias de ouro e vestimenta, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, mais uma vez nós te agradecemos por essa noite festiva, e eu lhe peço a Deus que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus. Portanto eu lhe peço que
que o Senhor me dê a graça, a sabedoria, a inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, de uma forma especial, àqueles que serão consagrados a diáconos, a pastores, Senhor, que essa palavra possa marcar a história deles, a vida deles, e que o Senhor possa fazer deles, Senhor, realmente um canal de bênção, Senhor, como foi Teu filho Moisés. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando, falando ao nosso coração. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a palavra, Senhor, que certamente é para todos nós, para nós sairmos deste lugar abençoados, com a certeza no coração que o Senhor é um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que transforma e um Deus que está ao nosso lado. Muito obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar e certamente nos abençoará em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse texto que acabamos de ler, ele nos fala do chamado de Moisés. A história de Moisés é uma história muito linda, de um homem que foi salvo por Deus, ainda pequeno, pois os egípcios estavam matando todas as crianças do sexo masculino, porque o povo de Israel estava crescendo de uma forma muito grande ali, e eles, com medo do povo de Israel dominá-los, os egípcios deram ordem que matasse as crianças. E ele, de uma forma maravilhosa, ele foi lançado ao rio, encontrado pela filha de Faraó, foi criado ali pela sua mãe, né? Diga-se de passagem, sua mãe foi chamada para ser a sua ama, que na verdade era sua mãe, e ele foi criado ali com todas as regalias de um príncipe, na verdade. E ele conheceu as ciências ali no Egito, ele foi muito abençoado. Deus já estava o preparando para um ministério lá na frente. Mas nós sabemos que Moisés, ele, ao ver o seu povo sendo humilhado, o seu povo massacrado, hostilizado, em escravidão, ele se revoltou e mata um egípcio, e com isso ele foge ali do Egito, e ele vai morar no deserto. Também Deus o estava preparando, enquanto ele estava ali no deserto. Ele se casa ali no deserto, né? Aqui nós vemos que o seu sogro era Jetro, que era um sacerdote ali de um povo de Midian, e ele começa a crescer ali, ele se torna um pastor de ovelhas, conhecendo o deserto, conhecendo todas as coisas, e ele mal sabia que era Deus também o preparando. E essa mensagem, é claro, que eu trago nessa noite de uma forma especial, para aqueles que estarão sendo consagrados a pastores, e também aqueles que estão sendo consagrados a diáconos. Mas claro que cada um de nós temos um chamado de Deus. Deus tem nos chamado, e Deus muitas vezes nos prepara para aquele dia que nós seremos chamados para exercer o ministério. Nós temos que estar com a disposição de servirmos a esse Deus. E eu queria usar a vida de Moisés para falar de algumas características de uma pessoa que é chamada. Algumas características de alguém que Deus chama para exercer um trabalho na casa de Deus. Às vezes para ser um intercessor na casa de Deus, às vezes para ser um professor de crianças na casa de Deus, às vezes para ser um atalaia na casa de Deus, às vezes um diácono, um pastor, às vezes um ministério de louvor, às vezes, tantos ministérios que nós temos na igreja, tantas coisas a fazer, e que Deus tem um chamado a cada um de nós, e nós sabemos quando Deus nos chama, e muitas vezes nós fugimos desse chamado, nós ficamos com medo de exercer esse chamado, nós nos sentimos incapacitados de exercer esse chamado. Essa é uma grande realidade na nossa vida. E aqui nós vemos Moisés, de uma forma muito especial, sendo chamado por Deus para livrar o povo de Israel das garras do Egito. Então Deus estava com um chamado especial ali para Moisés. E
Deus tem chamado alguns para serem pastores, vão ser consagrados, alguns para serem diáconos, e serão consagrados nessa noite. O chamado não é do pastor, não sou eu que estou chamando vocês, sou eu que chamo cada um de vocês para um chamado especial na vida de vocês, mas é Deus quem chama, e Deus que coloca esse chamado no coração de cada um. E eu queria falar de algumas características de uma pessoa que é chamada por Deus, uma pessoa chamada. E a primeira característica é a reverência. O que é reverência? Reverência é respeito por Deus, é respeitar Deus, é ter temor no coração em relação a Deus. E nós vemos isso no coração de Moisés. No versículo 5, diz: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés, naquele momento que Deus fala com ele, que o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, quando toda vez que fala em anjo do Senhor, Jesus Cristo ali falando, ele teme a Deus, ele reverentemente, ele se prostra diante de Deus, ele reconhece, que ele precisava ter essa reverência a Deus. Muitas pessoas têm assumido ministérios apenas por vaidades, essa é a verdade. Muitas igrejas, a gente vê em muitos locais, eu quero exercer tal ministério, eu quero ser pastor, mas pastor não é um querer nosso, para ser pastor é um chamado de Deus, porque todos aqueles que vão para o ministério, apenas por uma vaidade, certamente vão desistir no meio do caminho, ou não vão exercer o seu ministério como deveriam exercer, porque é um chamado, assim também como ser diácono, assim como também qualquer chamado, onde Deus chama uma pessoa para exercer alguma coisa na sua casa, e graças a Deus, que Deus tem colocado no coração de muitas pessoas, essa reverência, esse temor de fazer as coisas, e fazer por amor a Deus, não apenas por uma vaidade, para exercer um cargo, uma função, não, mas para realmente encarar aquilo como uma coisa que Deus está colocando nas suas mãos. Ter um chamado de Deus não é uma profissão, de forma nenhuma, nem deve ser encarado como uma coisa para ganhar dinheiro. O chamado de Deus é um chamado, Deus coloca e nós reverentemente aceitamos aquele chamado. E como é difícil muitas vezes receber esse chamado e realmente aceitar o chamado. Muitas vezes é uma luta interior nos corações. E eu sei que muitos desses que vão ser consagrados nessa noite também tiveram uma luta interior, como no passado eu tive. Como foi difícil receber o chamado de Deus e de repente a gente sair e largar muitas coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você sonhou e falar, não, agora eu vou sonhar o sonho de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Não é fácil. O chamado de verdade para quem encara com reverência, porque é com muito temor no coração que nós devemos exercer o nosso chamado, porque é coisa séria, isso não é uma coisa qualquer, são ministérios que Deus nos dá para nós exercermos na casa de Deus com muito carinho, com muito amor. E o versículo 6 ainda diz o seguinte: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Reverência. Deus está olhando cada um dos nossos atos. O que nós fazemos aqui dentro da igreja e o que nós fazemos fora da igreja. Então, se nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para exercer a obra dEle, para estar na casa dEle, para cumprirmos a nossa função, seja aquilo que parece tão pequeno, mas aos olhos de Deus é tão importante, porque é Ele que te chamou para exercer. Não coloque aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o chamado que Ele tem colocado nas suas mãos, como uma coisa menos importante. Todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos
são importantes. E quando nós tememos a Deus, quando nós temos reverência a Deus, Moisés aqui estava sentindo o menor dos homens. Ele tinha saído da casa de Faraó, já não era um príncipe mais, ele era apenas um pastor de ovelhas ali no deserto, pastoreando algumas ovelhas. E ele, de repente, ele se dobra diante de Deus, encobre o seu rosto e reconhece que Deus é Deus. Para ter um chamado na nossa vida, temos que reconhecer que Deus é Deus. Só Ele chama, só Ele é que capacita a cada um de nós a exercer o nosso chamado. O segundo aspecto, segunda característica que nós vemos na vida do chamado, que o chamado ele já está no coração antes mesmo de nós exercermos, antes mesmo de nós partirmos para a prática do chamado. Deus já coloca aquilo no nosso coração, Ele começa a nos incomodar. Isso aconteceu na vida de Moisés. Nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 2, o versículo 11 e 12, presta atenção, eu vou ler aqui. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Moisés fez o errado? Fez errado, mas o chamado já ardia no seu coração. Qual que era o chamado de Moisés? Libertar o povo de Israel. Esse era o chamado, era tirar o seu povo que estava cativo, que era escravo no Egito, para ser um povo liberto. Esse era o chamado de Moisés, já ardia no coração. Quando ele viu o seu povo sendo castigado, levando cargas, sendo ferido, sendo maltratado, aquilo o incomodou de tal forma que ele feriu o egípcio que estava maltratando um de seus irmãos, porque o chamado ardia no seu coração, apesar dele fazer não da forma de Deus, não do jeito que Deus gostaria que fizesse. Por isso que ele foi parar no deserto, e ele ficou 40 anos no Egito, depois ficou mais 40 anos no deserto, quando Deus o chama, porque ele precisava entender como Deus age. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Tem pessoas que têm apressado muitas vezes um chamado na sua vida, tem pessoas que atropelam as coisas, tem pessoas que fazem de qualquer coisa para obter algum cargo, para obter algum sucesso, quando Deus, Ele tem o tempo certo. Pode ser que a chama já está ardendo no seu coração, mas deixa Deus agir, deixa o tempo de Deus, deixa que Deus possa exercer aquilo que Ele quer na sua vida, na sua história, porque o tempo de Deus sempre é o melhor. Nós nos tornamos muitas vezes mais maduros para exercer aquela função, nós ficamos mais pacientes, porque aprendemos a esperar em Deus, nós ouvimos mais a voz de Deus, nós nos tornamos mais experientes para exercer as nossas funções. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus, mas a chama já arde. Talvez Deus tenha colocado a chama no seu coração, Deus tem inundado o seu coração de um sonho, de um desejo, de fazer algo para Deus. Deus tem, assim, aquele chamado tem incomodado tanto você, e pode ter certeza que é o chamado de Deus para a sua vida, mas é o tempo dEle, do jeito dEle, da forma que Ele quer, e não da forma que nós queremos. Moisés precisou caminhar 40 anos no deserto para aprender. Eu fico imaginando ele ali no deserto com as ovelhas, 40 anos pacientemente,
pastoreando aquelas ovelhas, conhecendo os detalhes do deserto, conhecendo como era a noite no deserto, o dia no deserto. Muitas vezes a gente passa por desertos, para que Deus nos amadureça, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter mais paciência, para exercer o nosso chamado. Mas o chamado, ele arde no nosso coração. Ele arde no nosso coração. Eu sei que ardeu no coração dessas pessoas que vão ser consagradas nessa noite. Terceiro, as características daqueles que são chamados. E essa é uma realidade, porque eu estou falando coisas que aconteceram comigo. Eu estou trazendo a história também da minha vida, porque eu sei que isso aconteceu com Moisés, mas acontece também com aqueles que são chamados. Nós nos sentimos, a características, incapacitados para exercer aquele chamado. Mas uma certeza nós temos, que Deus está conosco. É uma incapacidade, se olhar para um povo e falar, o que eu vou fazer? O que eu vou pregar? O que eu devo, como eu devo agir? É claro que Deus vai trabalhando, ano após ano, dia após dia, no nosso coração. Mas essa incapacidade, ela continua. E eu acredito que até o último dia da vida de Moisés, ele se sentiu assim, um incapaz. Aqui no Êxodo capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6, diz o seguinte: então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E o versículo 6, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Moisés, ele sentiu totalmente incapacitado. Ele falou, quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu vou fazer para tirar esse povo do Egito? Ele não via nenhuma capacidade em si. Mas ele tinha uma certeza, porque Deus fala com ele, certamente eu irei contigo. Se nós aceitamos o chamado, se nós prosseguimos no chamado, se nós exercemos o nosso ministério, seja qual for o ministério que você exerce na igreja, não estou falando só pastoral, só diaconal, qualquer ministério que você exerça na igreja, qualquer um dos ministérios, isso é para todos nós aqui. Muitas vezes nós nos sentimos totalmente incapacitados. Se você se sente totalmente incapacitado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque é essa a sensação. Nós vemos os chamados na Bíblia, todos se sentiram incapacitados. Deus chama Gideão, ele falou, eu sou o menor da família, minha família é a menor e eu sou o menor dela. Jeremias, eu sou apenas uma criança, o que eu vou fazer? Você observa os chamados, é gente que se sente totalmente incapacitado para fazer a obra de Deus. Agora, que bom é a gente saber que Deus, Ele é conosco. Já seria suficiente. Mas tem mais. Deus coloca ao lado da gente Arão. Deus colocou Arão no lado de Moisés. Porque ele sabia que tinha coisa que Moisés ia fazer. Mas tinha coisa que Moisés não dava conta de fazer. Que ele precisava de Arão. E tinha coisa que ele precisava não só de Arão. Ele precisava de Ur. Para segurar suas mãos, enquanto ele estava lá, com as suas mãos levantadas, e ele precisava de Josué, que estava lá na batalha, lutando contra os amalequitas.
Então nós temos que entender que Deus é que capacita-nos, e Deus coloca a gente ao lado da gente. Que bênção que eu tenho pessoas ao meu lado. Esse ministério não é meu, é de Deus. E graças a Deus que Ele colocou uma pastora Georgia ao meu lado, uma pastora Viviane ao meu lado, diáconos, novos pastores, novos diáconos, atalaias, pessoal do louvor, pessoal da intercessão, pessoal que trabalha com as crianças. Pensa bem, como faria tudo isso? Sou totalmente incapacitado, mas Deus coloca Arão do nosso lado. Nós temos que entender isso. E outra coisa, Deus, além de estar conosco, além de colocar pessoas, Ele dia a dia, Ele derrama os seus dons sobre as nossas vidas. Se não fossem os dons de Deus, porque eles são de Deus, toda boa dádiva, todos os dons, tudo vem de Deus, de Deus. E é uma grande bênção a gente olhar para a gente e falar assim: realmente não dá para mim, eu sou incapacitado, mas Deus me capacita. Deus coloca a gente ao meu lado, e Deus que tem os dons e me dá os dons para que eu possa exercer os ministérios que Ele quer na minha vida. Então é muito bom a gente olhar e ter essa certeza. Como que eu vou fazer? Eu acho muito lindo quando Moisés fala de forma muito clara: quem sou eu? Quem sou eu? Um homem que foi criado como príncipe, um homem que sabia tudo do Egito, das ciências do Egito, e agora um homem que sabia, além da ciência do Egito, tudo do deserto. Ele poderia falar: ó Deus, chegou na hora certa, encontrou o grande homem, eu vou resolver seus problemas, vou tirar o povo do Egito. Mas ele: quem sou eu? Se não fosse Deus ao nosso lado, se não é Deus ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Que bênção que nós temos Deus ao nosso lado. E quarta característica daqueles que são chamados por Deus, Ele coloca o nome de Deus acima de tudo. Toda honra, toda glória, toda exaltação a Deus. Ah, mas você fez isso. Honra e glória a Deus. Foi isso que Moisés fez. No versículo 13 e 14 diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi isso que Moisés fez. Ele chegava diante de Faraó, e Faraó: quem é você para fazer alguma coisa? Eu não sou nada mesmo não, mas o eu sou, que é tudo, me enviou. O eu sou ordenou que eu falasse com você. Se você não obedecer a Deus, virão umas pragas aí, e eu vou só obedecer a Deus. Veio a praga por praga. Moisés poderia ficar cheio de si. Está vendo os milagres que Deus faz através da minha vida? Mas ele sabia que ele não tinha nada para oferecer. O eu sou é que tem tudo para oferecer.
O eu sou que é tudo na nossa vida. O eu sou é que nos capacita para exercer o ministério. O eu sou é que nos dá dons. O eu sou é que vai à nossa frente. O eu sou é que nos orienta. O eu sou é que nos dá a palavra certa. O eu sou, e Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele, não somos nada. Sem Ele, não temos nada. Se Deus sair da nossa vida, estamos perdidos, estamos sem direção, não temos rumo na nossa vida. Mas com o eu sou, nós caminhamos no deserto, e Ele manda a coluna de fogo à noite para aquecer a nossa vida. Ele manda a nuvem para nos cobrir dos sols escaldantes desta vida. Ele manda o maná diário às nossas vidas. Com eu sou, sai água da rocha. Com eu sou, os inimigos são derrotados no nome de Jesus. Com eu sou, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando Deus ordena, e Ele faz com que esse chamado esteja ardendo no nosso coração, nós podemos ter a certeza que o eu sou irá à nossa frente. Então, que essa seja a palavra para todos nós, cada um de nós, mas de uma forma especial, nossos queridos e amados que serão consagrados a pastores e diáconos nessa noite. Que Deus os abençoe e que vocês possam pensar sobre isso. Respeitem a Deus, tenham reverência, sejam reverentes a Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Tirar a sandália é sinal de humildade. Não sejam orgulhosos porque estão exercendo um cargo, mas tira as sandálias dos teus pés. Sejam humildes porque quem é grande é Deus. Nós não somos nada, é apenas uma função que Deus nos dá. Não somos mais nem maiores do que ninguém. Pelo contrário, aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja aquele que sirva, que vocês possam servir o povo, possam exercer esse ministério que Deus está colocando nas mãos de vocês. Eu sei que o chamado, ele já ardeu no coração de vocês. E que bênção, que ele vai se concretizar de uma forma real. Deus estará ungindo cada um de vocês no nome de Jesus. Eu sei que muitos dias, e eu falo por mim, você vai se sentir incapacitado. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas Deus vai te capacitar. Lembre-se que Ele, assim como Ele foi com Moisés, será com você. E coloque o nome de Deus, o nome de Jesus, que é sobre todo nome, acima de todas as coisas. Não é o meu ministério, é o ministério de Deus. Ele é o Senhor, Ele que dá os dons, os talentos, capacita, e Ele que está ao nosso lado. E que Deus possa sim abençoar os corações. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria que você parasse para pensar, não só os que serão consagrados, mas você que está aqui nessa noite, você que Deus chamou para exercer um ministério, e muitas vezes você está parado. Eu gostaria que você pensasse aquilo que nós falamos. Talvez você fique com medo, como Moisés ficou, e é normal ter medo. O que eu vou fazer? Quem sou eu? Mas o eu sou vai estar com você em nome de Jesus.
nós vamos estar orando. Vamos orar pelas nossas vidas. E vamos pedir a Deus que esteja neste momento fazendo deste lugar um lugar maravilhoso na sua presença. Que Deus esteja se alegrando com esse momento tão lindo, tão especial, onde alguns que foram chamados vão ser consagrados no nome do Senhor. Pai querido, eu louvo o teu nome. Eu te agradeço, porque aqui estão pessoas tão especiais, que o Senhor chamou, cada um no seu ministério, cada um na sua função. Todas as funções para o Senhor são importantes, quando elas são feitas com amor, com carinho. Capacita-nos, ó Pai, a exercer as nossas funções. Deus, eu lhe peço de uma forma especial, por esses meus queridos irmãos, que serão consagrados diáconos e pastores nesta noite. Ó Deus, pessoas tão especiais para mim, mas eu sei que são muito mais especiais para o Senhor. Pessoas que já têm exercido tanta coisa valorosa na tua casa e que serão consagradas nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Continue falando, ó Deus, e que esse momento seja um momento de festa nessa igreja. Eu te agradeço pela tua palavra, que ela possa penetrar nos corações e que essa chama do chamado possa arder em cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.